Queridos, boa noite, graças e paz, amém? Queria agradecer ao Marcelo, a sua esposa, pelo carinho, pelo convite. Realmente nós estamos aqui nós tiramos um tempo de férias, alguns dias. Eu acho que vocês devem ficar muito felizes em saber que vocês moram onde a gente sonha em tirar férias, não é verdade? E isso é um grande privilégio, conhecer também a igreja. O Marcelo é muito querido, alguém que tem abençoado as nossas vidas, é ali também na mentoria, uma bênção de Deus. Eu queria convidar você a ler um texto comigo que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Eu trago também um abraço da minha igreja, a Igreja Batista do Parque Lafayette, em Caxias, lá no Rio de Janeiro, onde eu sou pastor. Nesses últimos 3 anos, Deus tem feito grandes coisas lá, como eu sei que tem feito aqui também. Fiquei muito feliz, nós tivemos um tempo de conversa lá na mentoria, Marcelo falando dos sonhos da igreja, a igreja com o terreno. O meu desejo para a igreja é que a igreja avance, que a igreja viva aquilo que os olhos naturais não podem ver. Porque a igreja de Jesus vive aquilo que nós, como seres humanos, nós não somos capazes, muitas vezes, de observar. Mas o Espírito é o dono da igreja, Jesus é o cabeça da igreja e nos faz avançar para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler o texto de Mateus, a partir do verso 1, Mateus, capítulo 1, verso de número 1. Eu quero ler com os irmãos até o verso de número 16, que diz assim a palavra do Senhor. Registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Esrom gerou Arão, e Arão gerou Abinadab. Abinadab gerou Nasson, e Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Vamos repetir esse verso 6, todos juntos? E Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. E Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. E Asa gerou Josafá, e Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias, e Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Aminon, e Aminon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. E depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, e Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou Eliúde, e Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio, e na Babilônia, e 14 do exílio até a Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Antes de eu fazer a introdução de fato, fala a verdade para mim aqui nessa noite, nessa tarde e noite, para o pastor Marcelo. Quando você vai ler genealogia, você pula, não pula? Esse texto é um texto muito especial. A primeira vez que eu vi um pregador pregar, eu pensei assim, o que vai dar, o que vai sair depois disso? E eu quero conversar com os irmãos essa noite sobre uma graça que é capaz de reescrever uma vida de uma família. A graça é capaz de reescrever a vida de uma família. Meus irmãos, ao longo da história, ao longo do tempo, tanto os filósofos, tanto os sociólogos, tanto os estudiosos da psicologia, todos eles tentam pensar no sentido da vida. E no último século nós vimos talvez 3 linhas de grande pensamento surgirem e essas linhas serem de grande notoriedade no meio da sociedade. Como explicar o comportamento humano? Por que eu faço o que eu faço?
Por que a minha esposa faz o que ela faz? Eu sou mineiro, sou pastor no Rio, Clarissa é carioca, mora lá no Rio. E por que nós somos diferentes na nossa maneira de enxergar o mundo? Por que você, dentro da mesma cidade, às vezes os casais dentro das mesmas casas, os filhos e os pais observam a vida de maneira diferente? Porque a maneira na qual nós nos comportamos diante dos desafios da vida, elas são muitas das vezes diferentes. Por que eu sou de um jeito? Por que a Clarissa é de um jeito? Por que o pastor é de outro jeito? E por que é você do jeito que você é? Porque você tem o cabelo que você tem? Porque você tem um temperamento que você tem? Porque você tem a cor dos olhos que você tem? Ou talvez porque você tem alguma doença que você tem? Nos últimos séculos surgiu uma grande teoria a partir de um pensador, a partir da genética, que foi Francis Crick, que ele vai pensar a partir da questão genética. Os dados comportamentais, ou o DNA, passa-se para os filhos, e os filhos passam para os seus filhos. Então, por exemplo, lá em casa, o meu avô, por parte de pai, ele é bem branco, ele é careca. O meu pai é bem branco e está careca, e possivelmente eu chegarei lá. Porque existe uma carga de DNA, existe um gene que vai atravessar gerações e me encontrar. Lá em casa também, para você ter um exemplo, a minha avó tem síndrome do túnel do carpo. Minha mãe também tem, já operou das duas mãos, e a minha irmã, nesse ano, fez a cirurgia das duas mãos. E eu tenho dificuldade de escrever uma folha de caderno pequeno, porque a minha mão trava. Ou seja, nós carregamos, muitas das vezes, um padrão genético, aquilo que vem dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Isso acontece não só como nós, seres humanos, mas também como os animais. Quando você vê, por exemplo, um cachorro, uma raça de cachorro específica, aí o canil, ele é determinado até aquele tipo de cachorro, por exemplo, um labrador, aquele canil específico faz seleção genética, que o cachorro específico maior, ele pega uma fêmea grande com um macho grande, porque ele quer ter os seus filhotes maiores. E assim, isso vai passando com o tempo. Mas uma outra linha de pensamento que surgiu no último século e impactou muito a maneira como o mundo pensa é a ideia sociológica de Karl Marx, quando ele vai dizer que o proletariado, ou as pessoas que trabalham, elas trabalham mais do que elas recebem, e o capitalismo, então, ele é algo prejudicial a essas pessoas, e ele imaginava que ia chegar um determinado momento que uma revolução pudesse acontecer para tomar os meios de produção, e através disso as pessoas pudessem viver num mundo mais igualitário, onde os meios de produção, a ideia econômica rege o mundo. E Marx vai dizer, então, que se você nasceu num casebre pequeno, se você nasceu dentro de uma comunidade, se você nasceu, talvez, no sertão do país, ou lá no interior de Minas Gerais, como eu nasci, e você sempre foi acostumado a viver na pobreza, na dificuldade, vendo os seus pais passando por necessidade, aquilo também atingiria você, e nós podemos mudar o mundo através de educação, segurança, e por aí vai, ou através mesmo da revolução. Existe um outro pensador que, a parte da psicologia, que foi o Freud, que vai dizer que os primeiros anos na vida de uma criança, eles são completamente importantes para o desenvolvimento daquela criança depois. O jeito que ele olha com o pai, o jeito que ele trata a mãe, a relação do pai e da mãe, uma criança de 3, 6 anos, ela poderia ser completamente afetada, e a partir disso, ela ter ou uma vida completamente disfuncional, ou uma vida mais equilibrada. Às vezes, alguém teve uma mãe muito dura, uma mãe que mandava em tudo, resolvia tudo dentro de casa, uma mãe que era de fato alguém ali, um coronel, alguém que resolvia tudo. O seu pai, pelo contrário, era um homem fraco, um homem que não falava as coisas, que tinha medo de dizer as coisas, e a partir disso, os filhos, observando as práticas, talvez aquele filho desse casal, de uma mãe forte com um homem fraco, ele vai se tornar um menino inseguro. Ele não vai ter coragem de dizer sim as coisas, ele não vai ter coragem de dizer eu quero, eu posso, eu vou, e ele sempre vai viver ali debaixo da mãe dele. Essas são teorias do comportamento humano.
algumas delas sociológicas, outras psicológicas, outras até mesmo sociais, mas o texto que nós lemos, ele vai nos mostrar que eu e você podemos ter nascido de uma grande família. Lembra do seriado da Globo, A Grande Família? Eu e você podemos ter nascido em lugares esquecidos e escondidos. Eu e você podemos ter sido criados da pior maneira possível. Mas quando Deus decide entrar na humanidade, quando Jesus adentra a história humana, Ele derrama a graça através da cruz. Não existe teoria comportamental que é capaz de explicar aquilo que um homem e uma mulher pode ser a partir da identidade em Jesus. Nós somos completamente transformados quando Jesus entra na história. A família pode ser e carregar DNA, pode carregar comportamento humano, pode carregar problemas sociais, mas se Jesus nessa noite entrar dentro da sua família, realizar uma grande obra, eu e você sairemos daqui completamente transformados pelo poder de Deus. Porque o Evangelho não é uma corrente de pensamento. O Evangelho não é uma corrente filosófica. O Evangelho não é um jeito de pensar a vida. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, vai dizer que o Evangelho é poder de Deus, para todo aquele que crê, seja ele judeu ou gentio. E todo aquele que crê em Jesus experimenta uma nova vida. E é isso que eu quero conversar com vocês, sobre essa graça que reescreve a vida humana. Quando nós pensamos nesse mundo que nós temos, nós olhamos as correntes de pensamento, muitas das vezes agora o coach, a psicanálise, a psicologia, nós vemos as questões da neurociência, e nós podemos olhar para esse texto e pensar assim, esse texto não se encaixa em nada disso, mas eu quero te lembrar que não existe talvez família mais complicada nesse auditório do que a família de Jesus. O texto que nós lemos foi da genealogia de Jesus. Se você parar para pensar, você vai falar assim, pastor, o senhor leu o texto e falou os nomes, é quase um trava-língua, né? Esse texto é muito bom para quem vai ter filho, que aí fica inspirado a colocar alguns nomes aqui nas crianças, né? Jessé, Jeroboão, Jotão, Raabe, Manassés, Uzias, Zorobabel, você pode escolher o nome que for colocar no seu filho. Mas esse texto aqui é um texto que me ensina algumas coisas e talvez você pense assim, aqui só tem santo. E você olhou para o texto e pensou, santo Abraão, homem de fé, né, pastor? Um homem abençoado. Isaac, santo Isaac, Jacó. Aí você pensa assim, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, santa Tamar. Aí, irmãos, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. A genealogia de Jesus coloca 4 a 5 mulheres aqui com o passado meio suspeito, reis que alguns deles foram bruxos, entregaram seus filhos como sacrifício, mataram seus filhos em altar estranho, se tornaram astrólogos. Tem gente aqui que matou para roubar a mulher do colega, tem gente aqui que tomou a mulher do outro, tem gente aqui que teve várias mulheres, tem gente aqui que é fruto de adultério, tem gente aqui que é sogro casando com nora, tem gente aqui da pior espécie possível. E é isso que eu quero dizer para você. Olha o casal, por exemplo, Judá e Tamar, que bonitinho. É um lindo casal, né? Judá e Tamar. Mas eu não sei se você se lembra, essa relação se dá entre um sogro e uma nora. Você já viu um sogro casar com uma nora? A genealogia de Jesus tem. Tem alguém assim lá na sua casa? Pelo amor de Deus, né? Em nome de Jesus não tem, né? Mas aqui na genealogia de Jesus tem. O texto também vai falar que tem Salmão e Raabe, mais um casal, mas dessa vez os pais de Boaz, que veio ser depois marido de Ruth. Exceto, estava tudo muito bonito, exceto por um detalhe. Raabe era uma mulher que vendia o seu corpo em Jericó, a vida toda. Alguém que a sua moral talvez não fosse como a sua. Às vezes você pensa assim, que na sua casa o pessoal não está muito bem da ideia, mas lá na sua casa talvez não tenha ninguém que tenha entregado o seu corpo nas ruas de Natal. Mas na genealogia de Jesus tem. E ela se chama Raabe. E ela está na genealogia do Salvador da história.
Aí você pensa assim, não pastor, mas tem Davi, louvado seja Deus, Davi é o homem segundo o coração de Deus, amém, aleluia, louvado seja Deus, mas os homens escondem as suas mulheres, porque se Davi um dia subir no telhado do palácio, e ver a sua mulher às vezes ali, passeando na orla de Natal, tomando um vento, com os cabelos voando, tomando um sol, às vezes, na beira da praia, uma água de coco. Ele vai botar você para trabalhar lá no interior do estado, e quando você não vai nem voltar, eu ia falar que você vai voltar, você não vai nem voltar, alguém vai sumir com você lá mesmo. E aí Davi, como ele é bonzinho, ele vai pegar a mulher para ele, e vai ter um filho com ela, e esse filho está na genealogia de Jesus, essa mulher também, e é Salomão. Spurgeon chega a dizer que a graça de Deus foi tão notória na casa da genealogia de Jesus, que através desse casal culpado, esse parentesco da humanidade apontou para a glória de Deus. Você pode pensar sobre Manassés e Amon, por exemplo, 2 reis do reino de Judá, o reino do sul, são os piores reis que nós vemos aqui na genealogia. Gente cruel, impetuosa, gente completamente estranha, gente que entregou seu filho no altar aos deuses e mandou matar, gente que você não convidaria para o jantar. Perdão. Eu só penso que, por mais que eu e você tenhamos gente esquisita na nossa família, talvez a gente não alcance esse nível de situação que está na genealogia de Jesus. Porque todos nós, dentro das nossas casas, nós temos as nossas dificuldades, não é verdade? Todo mundo tem, às vezes, alguém que é viciado em droga ou em bebida. Todo mundo tem alguém que é viciado, às vezes, em jogo. Alguém que foi preso. Alguém que vive pedindo dinheiro emprestado. Gente que só aparece na hora que as coisas dão ruim. As nossas famílias hoje, do jeito que a correria do dia a dia é tão grande, que muitas vezes a gente só se encontra nos velórios de alguém das nossas famílias, gente que muitas das vezes você é membro da sua família, carrega o mesmo sangue, o mesmo nome, mas você não quer sentar à mesa com eles. E a genealogia de Jesus, ela aponta para isso. Gente esquisita, gente de moral falida, gente que muitas das vezes olhava somente o benefício próprio, gente que muitas das vezes, se vivesse na mesma época de Jesus, mataria Jesus, gente que não tinha a ver com Deus e não queria saber do reino de Deus. Mas o passado de Jesus, ele não compromete quem Jesus queria ser e quem Jesus seria. E a primeira verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que o passado, por mais pesado que seja, ele não condiciona quem nós somos. O passado não condiciona quem nós somos. Filhos de pais divorciados não significam que o seu casamento será falido. Gente que foi e teve seus pais duros, violentos, traiçoeiros, pais que batiam em mulheres, não significa que você, homem, vai fazer a mesma coisa porque o seu padrão genético ou aquilo que você viu é capaz de condicionar você o resto da vida. Quando nós observamos a genealogia de Jesus, nós podemos ter a certeza de que em Jesus existe um novo começo para as nossas casas. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu estou casado com a Clarissa há 3 anos, vamos fazer agora. E a casa dos nossos pais são uma grande bênção. Os meus pais, eles são separados desde que eu tinha 8 anos de idade. Então, fui criado com meu pai presente ali, mas morando com a minha mãe. Já a Clarissa, os pais são casados, têm um relacionamento de 30 anos, estão juntos para a glória de Deus. A maneira qual, muitas das vezes, eu vejo uma determinada situação é diferente da qual ela vê. Mas nós temos uma certeza lá em casa. Aquilo que foi o casamento dos nossos pais são dos nossos pais. Porque a possibilidade de viver um novo começo, ela existe porque nós entregamos o nosso casamento no altar do Senhor. Nós não estamos ligados inteiramente ao passado dos nossos pais. Quando eu vejo os erros dos meus pais,
com os meus avós, a gente olha para trás não com o objetivo de repeti-los, mas de entender que nós podemos ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu posso até geneticamente carregar essa beleza, né, que é enxergar em determinado momento da minha existência e não ter cabelo. Eu posso herdar isso dos meus pais, do meu pai especificamente. Mas eu não posso carregar aquilo que eu entendo que não vem de Deus. E ele não pode carregar aquilo que não vem de Deus a partir da linhagem do pai dele, porque o passado não condiciona a vida de um crente. O que condiciona a vida de um crente é a nova vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos, está indo a Damasco, e o texto diz no verso 1, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra a igreja do Senhor. Ou seja, o Saulo acorda e dorme pensando quando matar os crentes. No capítulo 7, ele está presente na morte de Estevão. Em Atos 9, ele está indo a Damasco pensando, como eu vou matar essa turma? Mas de repente ele tem um encontro com Jesus e ele cai no chão, fica cego. O texto vai dizer que ele escuta uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a partir disso ele vai viver uma nova vida. O texto ainda vai dizer, lá para a segunda parte final do capítulo 9, que Deus diz assim, este homem é meu escolhido para sofrer em meu nome. Alguém que tinha riqueza, um homem de 3 mundos, falava muitas línguas, um homem que sabia de tudo, tinha grande notoriedade na sociedade em que vivia. A partir de agora ele vai aprender a sofrer, porque até mesmo o sofrimento é um novo começo para nós, porque quando nós estamos em Jesus, o passado não condiciona quem nós somos. Você não é somente, irmão, um apanhado do padrão genético, psicológico e social. Quando você encontra Jesus como seu Salvador, você nasce de novo. Você tem poder para recomeçar. Se você viu os seus pais, o seu pai sendo grosseiro, duro, chegando em casa bêbado, batendo na sua mãe, você agora recebeu o Evangelho e você vai ser generoso com a sua esposa, você vai ser amável, você vai cuidar da melhor maneira possível da sua casa. Porque o passado não determina quem nós somos. Quem determina quem nós somos é somente a pessoa de Jesus. Vamos ler comigo, por favor, o verso 16, todos juntos? Vamos lá? Verso 16. E Jacó... Vamos ler de novo? E Jacó gerou José, marido... Eu não sei se você se lembra o que acontece a partir de Mateus adiante desse texto. O texto vai falar sobre o nascimento de Jesus, José e Maria, na manjedoura, lembra? Naquele lugar simples, os animaizinhos ali juntos. Nós temos uma visão muito romântica desse texto, né? Chega no Natal, está tudo enfeitado, né? Tudo bonitinho, as luzes piscando, mas a verdade é que é um curral lá, uma coisa, os animais ali, o cheiro, tudo certo. Só que o contexto, as condições em que Jesus aparece, são condições muito ruins. Porque eu não sei se você se lembra, mas Jesus nasce num contexto de violência, onde as crianças abaixo de 2 anos deveriam ser mortas. Ele também nasce numa manjedoura, ele é um menino simples, ele é de um lugar muito simples, ele vem de uma cidade, de uma aldeia muito pequena, e tudo isso contribui para que o contexto seja muito ruim, e as condições sejam muito ruins. Mas a segunda verdade que eu quero destacar com você, é que as condições que nós vivemos, elas não apontam para quem nós seremos em Cristo Jesus. Se o passado não condiciona quem nós somos totalmente, as condições que nós vivemos não apontam também aquilo que nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. Jesus nasce num contexto de violência, Jesus nasce num contexto de pobreza, Jesus, ele vive numa aldeia pequena, a vila bem familiar, casas de 1 quarto, dividindo o cômodo com os animais, existe talvez um pátio ali,
comum, aonde os membros da vila guardam os seus materiais agrícolas. Todo mundo é muito simples, todo mundo é muito pobre. Jesus vem de um homem, o seu pai ali, José, é um homem simples, Maria do mesmo jeito, mas Jesus não vive a partir da violência, da pobreza, das condições que nelas se apresentam como vida. O texto vai nos dizer que José e Maria passam por um momento de perseguição. Você vê logo que eles nascem, eles têm que se deslocar para um lado, depois têm que se deslocar para o outro, até mesmo para cumprir a profecia do Antigo Testamento. Mas eles têm um momento da vida dele muito controverso, mas as condições não vão determinar aquilo que Jesus deveria fazer, porque quem determina aquilo que nós vamos fazer como nosso propósito de existência é somente a pessoa de Jesus. Eu não sei qual é a condição que você vive, meu irmão. Eu não sei qual é a condição que você vive, minha irmã, mas aquilo que você foi criado, o jeito que você foi tratado, a maneira como você observa a vida, ou até mesmo as dificuldades que você enfrenta hoje, não determinam quem você é em Cristo Jesus. Nós moramos no Rio de Janeiro, e o Rio é conhecido pelo Flamengo, obviamente, também pelo Maracanã, pelo Cristo Redentor, por Copacabana, Ipanema, mas também é conhecido por umas coisas esquisitas que tem lá, né? De vez em quando não, todo dia a mídia fala das coisas que acontecem no Rio. Mas nós vemos no Rio gente que nasceu nas favelas mais pobres do Rio de Janeiro serem pessoas íntegras, amorosas, generosas, inteligentíssimas, e vemos gente que nasceu na beira do mar de Copacabana, de Ipanema, do Leblon, do metro mais caro do Rio de Janeiro, do metro quadrado, que são traficantes, gente que envia droga em avião, gente que faz tráfico de pessoa. Sabe por quê? Porque as condições, os ambientes, eles têm determinada influência, mas eles nunca são capazes de determinar aquilo que nós podemos ser em Jesus. Davi, eu brinquei aqui, que era um homem meio com os seus problemas, mas a grande virtude de Davi é que ele se arrependia dos seus pecados. Porque Deus não quer homens perfeitos, Deus quer homens quebrantados diante dele. E Davi veio, ou melhor, foi esquecido no dia que ele foi ungido. O profeta chega na casa dele, lembra, traz todos os irmãos, os bonitos, um traz outro, e o profeta fala, olha, está faltando alguém, não tem mais ninguém, não, tem um menino esquecido que está no campo. E ele vai se tornar um grande rei de Israel. Jesus era um menino perseguido quando nasceu, mas transformou a história, mudou a nossa casa, mudou a nossa vida e mudou o nosso jeito de ser. As condições que você viveu quando criança, as condições que você vive hoje, elas não são capazes de determinar aquilo que você vai se tornar e a sua casa pode se tornar em Cristo Jesus. O meu desejo, a minha oração, é que você saia daqui convicto de que em Jesus a graça é capaz de reescrever a história da sua casa. Em Jesus a graça é capaz de reescrever a história do seu casamento. Em Jesus a graça é capaz de reescrever a história familiar da sua vida e é capaz de reescrever a sua história. Porque nós não somos fruto somente daquilo que as condições adversas nos colocam. Porque vamos ser sinceros, ser brasileiro é viver de emoção em emoção, né? A gente é um povo batalhador, a gente luta, a gente não desiste à toa. É todo dia uma notícia nova, todo dia uma tragédia nova, todo dia acontece uma coisa ruim. Eu brinco lá na igreja que para o bem da sua sanidade mental, você precisa desligar o Datena essa semana, você precisa desligar os jornais essa semana um pouco, você precisa ler um pouco mais da sua Bíblia, porque coisas ruins vão acontecer essa semana. Aqui em Natal eu não posso falar isso porque vocês estão no paraíso, mas lá teve um sermão que eu virei e falei assim, irmãos, as coisas ruins acontecem toda semana, e aí eu falei assim, pastor, essa semana vai ter tiro em helicóptero, vai ter engarrafamento na Avenida Brasil, vai ter arrastão na linha amarela, vai ter o BOPE entrando em alguma comunidade, traficante morto, policial morto. Aquela semana caiu o helicóptero, teve engarrafamento, o BOPE entrou. Aí chegou domingo, na outra semana o pessoal falou assim, pastor, o senhor é profeta mesmo, hein? Eu falei, não sou profeta não, irmãos, é que toda semana tem isso. Toda semana tem isso.
Helicóptero da Marinha sobrevoa no Rio de Janeiro, os traficantes atiram em direção ao helicóptero da Marinha. Uma coronel morreu dentro do hospital do Exército da Marinha no Rio de Janeiro com um tiro de fuzil na cabeça. Uma médica dando uma palestra dentro do hospital. O que aconteceu, irmãos? Não aconteceu nada. Porque o mundo jaz no maligno. As condições são perversas mesmo. Gente, a gente não tem muita noção, mas pessoas são traficadas no mundo todos os dias. Crianças, mulheres são abusadas sexualmente todos os dias. Meninos e meninas pequenos são enviados para outro lado do mundo todos os dias. Existe guerra, irmãos, acontecendo todos os dias, bomba caindo. A Ucrânia, por exemplo, quando nós recebemos um missionário ucraniano, ele falou que na Ucrânia nós já temos 200 a 300 mil viúvas ucranianas. E a igreja foi chamada para cuidar das viúvas. O mundo não é somente aquilo que nós vemos, os nossos problemas. Existem problemas que estão muito além das nossas condições, mas graças a Deus, louvado seja Deus, nós podemos nos alegrar, porque as condições não determinam quem nós seremos em Cristo Jesus. Jesus entrou na nossa vida, nós temos uma nova vida, Deus nos lavou pelo sangue dele, Deus nos chamou, a partir de agora, Ele nos deu uma nova vida, e Ele pode estar dando uma nova vida para a sua família hoje, porque a graça é capaz de reescrever a história da sua casa. A graça é capaz de reescrever a história da sua família. Se na sua família as condições sempre foram de miséria, sempre foram de opressão, sempre foram de violência, se a sua família, os contextos e as condições sempre foram tóxicos, contextos de inveja, contextos de traição, a sua casa pode ser uma casa de paz, uma casa de bênção, uma casa que prospera, uma casa generosa, uma casa de amor, porque Jesus é capaz de reescrever a nossa história. Quando nós entendemos aquilo que Jesus pode fazer em nós, irmãos, nós entendemos que não existe possibilidade do passado guiar o nosso futuro. Nós entendemos que as condições não são capazes de guiar o nosso futuro, e nós também somos convictos de que nem mesmo as relações que nós temos são capazes de definir quem nós seremos. É muito triste quando a gente atende pessoas dentro do gabinete, dos ministeriais, pastorais, pessoas quebradas, destruídas. De vez em quando a gente atende mulheres que foram abusadas sexualmente pelos seus pais. Gente que estava dormindo, mulheres que estavam dormindo, e de repente acordaram com o seu pai em cima de você fazendo algum ato obsceno sexual. A partir dali, essa mulher vai viver sempre com a memória, olhando para o seu corpo no espelho, sentindo nojo, muitas vezes dificuldade de olhar para o seu pai dentro de casa, e gente que às vezes conta para a mãe, pastor, e a mãe não acredita. Às vezes a gente atende no gabinete crianças que foram maltratadas, filhos adotivos que foram oprimidos pela nova casa, gente que tomava martelo quente nos joelhos, no tornozelo, alguém dessa nova família da adoção, para punir as crianças, todo dia lá com martelo quente, e ficava queimando os tornozelos e os joelhinhos e o cotovelo dessas crianças. Essas crianças se tornam adolescentes, irmãos. Adolescentes muitas vezes que são incompreendidos. E eles então vão aflorar muitas das vezes a sua raiva, o seu rancor, a sua ira, porque eles só sofreram até agora na vida. Muitas das vezes a gente encontra dentro das igrejas mulheres que foram abandonadas por seus maridos e tiveram que criar suas crianças pequenas sozinhas. Uma luta de uma mãe sozinha, separada, com uma criança pequena, tendo que trabalhar o dia todo, com as coisas baratas do jeito que estão no Brasil, né? Tudo tão caro, tudo tão custoso, e as pessoas tendo que se virar todos os dias para sobreviver.
Nós vemos também homens que muitas vezes se tornaram homens frágeis, porque os pais eram muito fortes, o pai, a figura paterna, e ele só falava brigando, só falava tratando mal, nunca ouviram eu te amo. Dentro das nossas igrejas está lotado de pessoas desse tipo, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Gente que tem problema financeiro, gente que perdeu tudo com jogos, gente que está envolvida em pornografia, gente que está envolvida em abuso sexual, gente que foi abusado sexual, gente que tem alguma coisa que acontece dentro dele e ele vê alguma coisa no mercado e dá vontade de roubar e ele não precisa, tem mania, gente que tem diversos tipos de doenças, muitas das vezes psicológicas e psicossomáticas, mas estão dentro da igreja. E louvado seja Deus que estão dentro da igreja, porque dentro da igreja nós entendemos, irmãos, que as relações, por mais difíceis que elas sejam, elas não são capazes de determinar quem nós seremos em Cristo Jesus. Eu não sei se você já passou por algum cenário desse. Eu não sei se lá dentro da sua casa você fala assim, pastor, eu tenho uma relação péssima com meu pai. Muitos homens da meia idade, de 40 anos para cima, têm relações ruins com os seus pais, porque são homens fortes com homens fortes e o pessoal fica batendo cabeça. Eu não sei se mulheres aqui dentro hoje têm relações quebradas com as suas mães, tiveram problemas com elas no passado, mães que competem com as filhas, gente que fica o tempo todo julgando uma outra, eu não sei. Eu não sei se você é filho, não teve pai, não teve mãe, a sua relação dentro de casa é muito ruim, você não fala com seu irmão há muitos anos, eu não sei qual é o problema da sua relação que está próximo de você. Eu sei de uma coisa, que se você é humano, se você é gente de carne e osso, eu ouvi um sermão um dia desse, eu ouvi um pastor falando isso, se você é gente que manca, porque gente que manca é gente normal. Se você é uma pessoa que manca, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está aqui. Ele está vivo. E Ele está apto para reescrever a sua história. O texto de Apocalipse, que nós usamos tanto, de 3, do verso 20, a igreja de Laodiceia, João escreve esse texto, o texto diz que ele diz, olha, eu gostaria que você fosse frio ou quente, mas como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, mas eis que estou aqui, e se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e vou ter comunhão com vocês. Nenhuma outra religião prega aquilo que o Evangelho prega. O Evangelho diz que você pode ser a pior pessoa do mundo. A pessoa mais perversa desse auditório. Eu vou falar até baixo. Você pode ter roubado milhões de reais. Você pode ter feito mal a muitas pessoas. Mas se verdadeiramente você se arrepender dos seus pecados, confessar que Jesus é seu único e suficiente Salvador, Ele vai pegar na sua mão, vai reconstruir a história da sua casa, reconstruir a história da sua vida, e você vai se tornar uma nova criatura. Nós estamos diante de um amor tão grandioso, tão sobrenatural, que o passado não é capaz de determinar aquilo que nós somos. As condições, os ambientes, os contextos não determinam quem nós seremos. Nem mesmo as relações são capazes de moldar aquilo que nós seremos em Jesus. Mas somente a graça de Jesus, derramada sobre nós, é capaz de nos dar um novo começo. Quando nós falamos de novo começo, nós falamos de uma entrega, de um coração, de uma nova vida. Mas nós também, eu quero falar nessa noite de uma graça que reescreve e dá a possibilidade de um novo começo para a sua família. Às vezes você não fala com seu irmão, mas hoje é a noite que Deus me tirou lá de uma cidadezinha chamada Manhumirim, mais conhecida como Miami, para os íntimos, de 19 mil habitantes. Me levou para o Rio de Janeiro, me fez ser seminarista no Rio de Janeiro, me fez conhecer o pastor Marcelo quando eu ainda era seminarista, me fez estar dentro de uma mentoria que eu não sabia que ele estaria,
me fez encontrar com ele em Brasília, para a gente conversar de novo, para a gente se falar, para eu vir passar férias em Natal. Talvez hoje Deus está te dando a oportunidade, a possibilidade de reescrever a história da sua casa e da sua família. Se você não fala com o seu irmão, hoje é dia de acerto. Se você não fala com a sua mãe, hoje é dia de conserto em Deus. Se você não fala com os seus pais, porque os seus pais foram ruins, você vai viver uma nova vida livre desse peso, porque Jesus vai te ajudar a perdoar eles para você viver em paz. Se você tem um casamento conturbado, Deus me trouxe aqui para te dizer que a graça é capaz de reescrever a história do seu casamento. A graça é capaz de reescrever a história com seus filhos. A graça é capaz de escrever uma nova história para você que é solteiro, para você que sonha em ter uma nova vida, para você que é jovem casado, para você que está casado há muito tempo. A graça é capaz de escrever uma nova história em Jesus. Mas para isso você tem que tomar uma posição, uma decisão. Eu sempre gosto de dizer que pregação espera, ou melhor, da pregação se espera uma resposta. Porque, meus irmãos, quantas pregações vocês já ouviram esse ano? Um monte. Mas o que você fez com aquilo que foi falado? O que você fez com o texto que foi lido? O que você aplicou durante a sua semana? Obviamente, vocês perceberam que eu sou mineiro, né? Se minha esposa estivesse aqui pregando, ela ia estar falando carioca, arroz, tal, não sei o quê. É aquela coisa meio, aquela malemolência, tal. Mas eu não. E eu vim de uma cidade muito pequena. E eu quero terminar contando isso para fazer um desafio a você. A minha cidade tem 19 mil habitantes e não tem shopping. Aquilo que a gente chama de shopping é galeria. E quando eu fui para o Rio, lá no Rio, as coisas são muito diferentes. São totalmente diferentes. É uma cidade gigante, com muita gente. Aquilo é um país na minha cabeça. E aí eu estava no Rio, e um dia eu tive que pegar o BRT. O BRT é o ônibus que tem uma via expressa que ele anda. Tem aqui, né? Então, ele anda, atravessa a cidade uma via expressa. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tenho que pegar o BRT, eu tenho que usar o BRT amanhã, minha mãe. Não, meu filho, não mexe com essas coisas erradas, não. Para com isso. Você não foi aí para isso. Eu falei, não, mãe, o BRT é um ônibus. Eu me lembro que eu fui andar a primeira vez de metrô e eu não sabia andar de metrô. E eu tinha uma entrevista de emprego, o rapaz me ligou, falou, você pode chegar aqui tal hora? Eu falei, posso. Não sabia como ia chegar, atravessei a cidade mais de 2 horas e meia. E eu entrei no metrô e chegou em determinada a estação, todo mundo saiu. E a única coisa que eu lembrei foi meu pai falando, se você entrar num lugar, todo mundo virar à direita, você vai para a direita. E eu entrei, todo mundo saiu e eu saí junto. Depois eu entrei e tive que perguntar. Mas uma coisa que me marcou foi quando eu fui na Barra da Tijuca, no shopping uma vez. A Barra é um lugar um pouco mais sustância. E eu fui num shopping na Barra, aqueles shopping bonitos, assim, sabe? Tem loja da Gucci, da Dolce & Gabbana, é loja de não sei o quê, eu não sei falar nem os nomes, é loja de não sei o que lá. E aí eu fui no banheiro lá, e eu fui lavar a mão. Aí eu cheguei na pia para lavar a mão, e eu não achei a torneira. Não achava a rosquinha da torneira para abrir. Eu pensei assim, meu pai eterno. Quase orei para a torneira e falei, você é filho de quem, minha filha? Como é que resolve isso? Eu não estou sabendo como é que faz. E aí eu dei 2 passos para trás, eu já tinha visto que não tinha papel, o pessoal enfiava a mão, o negócio fazia... Aí eu pensei, para secar a mão é só enfiar a mão, mas como é que a água sai? Aí voltei, fingi de bobo, arrumei o cabelo. Aí veio um homem elegante, parou na beira do negócio, fez assim com a mão. E a água... Eu pensei, é só dar tchau, a água desce. Nunca tinha visto uma torneira daquela. A torneira era de sensor. E aí, eu todo elegante, agora fui lá, e a água? Eu falei, agora eu estou chique. A gente não bota a mão na torneira mais para abrir ela, é só dar tchau que ela abre. Cheguei em casa e falei, mãe, o mundo novo chegou para mim. Aqui no Rio de Janeiro a gente lava a mão dando tchau para a torneira.
E ela falou, como é que funciona? Eu falei, você chega num lugarzinho, dá tchau, a água cai. E ela, nossa, a tecnologia é demais e tal, e tal, e tal. Mas eu aprendi uma grande lição. Tem coisas na vida que só acontecem quando nós vamos em direção a ela. É igual porta de shopping. A porta abre quando você vai em direção a ela. Ela é automática, ela abre. Mas se você chegar perto dela. Quando nós vemos os milagres de João, do Evangelho de João, os 7 milagres, a maioria deles, o homem vai em direção a Deus. Jesus chega na beira de um poço, que eles acreditam que seja miraculoso. Lá tem um paralítico do tanque de Betesda. E Jesus pergunta, você quer ser curado? Ele tem que responder positivamente. O primeiro milagre de Jesus é a transformação da água em vinho no casamento. É muito bonito quando a gente pensa isso, né? Jesus transformou água em vinho, virou até um ditado popular. Mas os serviçais tiveram que encher 600 litros de água dentro de um tonel. Eu sempre fico pensando no diálogo de um serviçal com o outro. Um homem ali que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu, falou para eu e esse rapaz forte aqui, encher 600 litros de água. Aí o serviçal falando com o outro assim, mas não tem vinho, para que nós vamos fazer esse trabalho todo? Aí ele falou assim, eu não sei, mas ele mandou a gente encher, mandaram a gente encher. E está lá o serviçal, não tem mangueira não, irmãos. Vamos acordar para a realidade do texto. Nós não estamos aqui numa mangueirinha, numa mangueira grande, a coisa é braçal, e eles estão lá enchendo 600 litros de água. Porque Jesus, muitas das vezes, reescreve a história da nossa vida quando nós, humanos, damos os passos diante dele e para ele. Deus me trouxe aqui para você se colocar de pé diante da vida, levantar o seu queixo com a sua família e dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, eu quero reescrever a história da minha casa e da minha família, eu quero ser uma posição, eu vou tomar essa posição, eu vou dar o primeiro passo, eu vou dar o tchauzinho para a torneira, eu vou carregar a água para que o Senhor transforme a água em vinho. Porque Deus é capaz de todas as coisas, irmãos. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, Ele é o princípio e o fim, Ele é todas as coisas. O texto vai nos dizer que Ele é a porta onde entram as ovelhas, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a raiz de Davi, Ele é aquele que morreu por nós, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele está vivo, Ele reina e Ele está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu queria orar, se o pastor me permite, e eu queria que você tomasse uma posição hoje. Você vai dar o tchauzinho para a torneira hoje. Vai falar, Senhor, eis-me aqui, olha para mim, olha para a minha casa, para a minha vida. Reescreve a minha história através da graça, ou escreve uma nova história para mim. Me dá um novo começo. Eu quero que a minha casa seja um lugar de paz, de bênção. Eu não quero ser impactado pelo passado. Eu não quero viver por causa das condições do presente. Eu não quero viver a partir das relações falidas que eu já tive. Mas eu quero viver uma nova identidade em Jesus. Se você quer fazer isso, eu queria rapidamente que você se colocasse de pé, para que nós possamos orar e você tomasse uma decisão em Deus. Deus abençoe, Deus te abençoe. Pode se colocar de pé, nós vamos orar. Você quer tomar essa posição com Deus? Nós vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, o Teu Espírito está aqui, Pai. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é aquele que criou todas as coisas, que o Senhor é aquele que muda a realidade da existência, o Senhor forma as coisas do nada, o Senhor traz luz onde existe escuridão, o Senhor traz paz onde só existe maldição, o Senhor é capaz de mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Eu quero te entregar a vida desses irmãos que estão de pé hoje, Senhor, dizendo para o Senhor, Pai, reescreve a minha história, reescreve a minha vida, escreve um novo capítulo da história da minha família nessa noite, que o Senhor invada o nosso coração com o Teu Espírito, retire tudo de nós que não vem de Ti, toda
escama dos nossos olhos, todo jeito de viver que não pertence a Ti, tudo aquilo que está dentro da nossa casa, muitas das vezes perpetuado em gerações e gerações, que o Senhor nos dê um novo começo nessa noite. Nós não queremos, Senhor, viver baseado no pecado e nem no passado, muitas vezes repetido por observação dos nossos pais, mas nós queremos viver a partir da graça salvadora de Jesus. Nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor e ter uma nova vida. Nós queremos ter um novo jeito de pensar, nós queremos ter um novo jeito de se comportar, e a Tua palavra diz que todo homem, toda mulher que entregue o seu coração ao Senhor, vive uma nova vida. E nós queremos Te pedir, nos alcança nessa noite, porque nós sabemos que, assim como nós cantamos, que no mais altos céus ou no mais profundo mar, o Senhor já está lá. Nós também sabemos que o Senhor está aqui preenchendo o nosso coração. Muito obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra. É isso que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.